Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h31, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, dia 6 de setembro, o programa A Hora do Trabalhador está no ar com tudo aqui na Rádio Educadora, pelo site, pelo Facebook, na verdade, do programa A Hora do Trabalhador, pelo Facebook da Rádio Educadora e também pelo Facebook hoje, também pelo Facebook da USTL. Estamos ao vivo nos Facebooks dos nossos companheiros, nossos ouvintes, nossos parceiros. Estou abrindo aqui e eu não divulgava, vou começar a divulgar, César Roberto Massaro Filho, que nós também estamos ao vivo no Facebook da USTL. Você acompanha as informações da gente, da USTL, da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, uma entidade que congrega mais de 12 sindicatos do município, os mais fortes do município, 80% da massa trabalhadora de Limeira, com cidades da região inclusas. E a gente está aqui pelo Facebook. Programa Hora do Trabalhador, Facebook da USTL e o site ustl.wordpress.com, que você acessa no seu mecanismo de busca, digitando lá USTL. Hoje a gente vai estamos recebendo aqui o advogado do Sindicato de Empregados em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis e similares de Limeira, Dr. Moisés Roberto. Dr. Moisés vem falar com a gente sobre um assunto que o mobilizou muito durante essa semana e as últimas semanas também, os últimos dias. Gorjeta. A lei da gorjeta foi aprovada em março deste ano e passou a vigorar em maio desse ano. O doutor Moisés gentilmente me mostra o texto da lei 13.419 de 2017, mas o povo está com dúvida. O povo está com dúvida, o trabalhador está com dúvida, e às vezes é dúvida e às vezes é o patrão que não quer pagar direito. Muitos estão indo ao Sindicato dos Empregados em bares, restaurantes, hotéis e similares de Limeira, que fica ali na Rua Tiradentes, edifício São Jorge, fazendo perguntas ao doutor Moisés. Então, o que ele fez? Ele veio ao programa Hora do Trabalhador para falar com esse povo todo, falar em massa, responder perguntas a respeito da lei da gorjeta hoje. Atenção, você que é garçom, trabalha em restaurante, trabalha em hotel, trabalha em motel, trabalha em lanchonete, preste atenção nas orientações do doutor Moisés. Boa tarde, doutor Moisés. Boa tarde, é com grande prazer que aqui estamos, caros telespectadores, para prestarmos alguns esclarecimentos a respeito desta Lei 13.419 de 2017,
que foi sancionada pelo digníssimo presidente aos 13 de março de 2017, com vigor 60 dias depois, ou seja, a partir de 12 de maio de 2017, tem que ser respeitada. Por falar em gorjeta, parece um assunto banal, mas não é não, porque ele tem trazido muitas controvérsias e busca por parte de interessados para realmente conhecer os seus direitos e as obrigações devidas. É importante salientar direitos e obrigações. Ontem mesmo esteve em meu escritório cerca de 8 garçons de uma mesma empresa reclamando dos critérios que lá estão sendo adotados para a distribuição, pagamento desse direito conferido por essa lei, repetimos, 13.419/2017. E hoje, as pessoas com conhecimento que têm da internet, computadores, Sim. tablets e outros meios de comunicação fácil, poderá buscar se informar claramente sobre esse direito. E é claro, muito mais que isso, comparecer ao sindicato sempre. Nem tem dúvida, como esses que compareceram. Até foi engraçado que eles estavam trajando uma roupa todas, numa mesma forma, parecendo pessoas daquela igreja dos Mormons. Até eu perguntei, vocês são Mormons? Eles deram risada. Não, nós somos somos garçons e viemos aqui buscar esclarecimento. 8 chegando com a mesma roupa. Pois é. Que é Estava até interessante a similaridade deles com aquele pessoal da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Mas vamos lá. A lei, ela estipulou alguns percentuais que definem o que é direito do empregado e que é direito da empresa. Primeiramente, é bom salientar que gorjeta não é obrigatória. A gorjeta, geralmente, pelos costumes praticados em nosso país, ela é sugerida através de valores inseridos na conta de quem consumiu alguma coisa em hotel, em restaurante, Não é etc. obrigatória ao cliente. Mas, tratando-se de um costume, aliás, é um direito denominado direito consuetudinário, parece uma palavra, né? Consuetudinário quer dizer direito dos Palavra costumes, que não dá pra entender. é tradição. E o povo já assimilou isso como natural. É evidente que Ninguém questiona, né? Não, Os não há 10% ali na... é rara a oportunidade em que alguém chegue a não concordar com essa conta constante do seu consumo. Tendo em vista que cada pessoa que é atendida em um restaurante, em um hotel, ele tem a satisfação de ser tratado com a maior delicadeza, com a maior interesse e disposição que o empregado presta, trazendo ele a satisfação de ser bem atendido, certamente ele retornará para consumir novamente naquela empresa. A lei definiu 2 situações, dependendo do porte da empresa, do seu faturamento. Porque uma empresa, de repente, ela é uma empresa de tributação simples, porque ela não tem um alcance, um volume grande de faturamento. Mas as empresas maiores, logicamente, estarão subordinadas a outros percentuais para o critério das gorjetas. Então vamos lá. A empresa simples, quando é cobrado essa gorjeta, ela pode reter, tem o direito de reter 20% do valor da gorjeta. Já as empresas de maior porte, que desenquadram, não é simples, ela pode descontar até 33%.
Vejamos então, para a empresa simples, 80% é dos empregados e 20% da empresa. Certo. E das empresas maiores, que não são de faturamento simples, ela então vai reter 33% e 67% será distribuída para os seus funcionários. Até aí parece simples, mas vejamos bem. A gorjeta não é só aquela que é anotada no valor do consumo. Um exemplo, R$100 um jantar. Geralmente vem lá mais 10%, R$10 a título de adicionais, que é a gorjeta. Passa, gorjeta. Horas. Além desses 10%, pode ser que aquele que consumiu, ele tenha o prazer de dar mais R$2, R$3, R$5 para o garçom que o atendeu com uma urbanidade, com discrição, com interesse, enfim, valorizando o trabalho que ele desempenhou daquela forma de atendimento. A gorjeta, então, não é só aquilo que está na nota, mas aquilo que também é espontaneamente, além da cobrança da nota, paga pelo consumidor ao empregado que o atendeu. Quer dizer, doutor, me permita, a lei, então, ela traz dois critérios. Dois critérios. Duas orientações. Se, por um lado, o que o senhor chama aí de gorjeta, ela obriga a empresa a pagar... E sugerida. Ao garçom receber. Por outro lado, aquela caixinha que o garçom colocava no bolso para ele também é obrigado a dar para a empresa fazer a divisão geral. Agora, de forma honesta e justa, ele deverá repassar esse valor espontâneo, e aí é que começa os embrólios, vamos dizer assim. Por quê? O que não está ocorrendo é como controlar todos esses valores. Em primeiro lugar, a lei determinou que os valores percentuais definidos sejam de patrão e de empregados. Sim. Fim de história. Parece muito simples, mas não tão simples. Em primeiro lugar, esses valores, como serão distribuídos? A lei diz que pode ser por convenção coletiva, acordo coletivo, e pode ser também por uma assembleia dos próprios funcionários, quando não existe na convenção coletiva uma definição. Aliás, é necessário um tempo para que isso seja algo definido em acordo coletivo. Por quê? Há uma diferença muito grande nas empresas e a forma pelas quais elas desempenham o seu serviço e tratam esse assunto. Então, na minha opinião, primeiro é necessário agora, inicialmente, que os empregados das empresas se reúnam para definir os critérios de distribuição. Porque isso interfere até no dia a dia econômico da empresa, né? Como é que é o balancete. São vários os parâmetros. Tem um parâmetro parecido com a negociação de PLR, né? Assim, Exatamente. É um dinheiro que precisa ser definido de que forma quer dizer, diferente da PLR, onde se debate o valor, nesse caso o valor está definido. Mas não, esse caso é pelo menos. Agora, para isso, como fazer isso? Certo. Então, eu até, hoje mesmo, conversando com um funcionário de uma empresa que não é de grande porte, porque tem 2 cozinheiros, 3 garçons e mais alguns funcionários que atendem. É pequena empresa. Acontece que eles receberam uma informação de que o patrão só iria efetuar pagamento de X% para eles. E o restante seria para a cobertura de custos. A lei é clara. Os 20% ou 33%, de acordo com a capacidade da empresa, do seu faturamento, é suficiente para cobrir os encargos definidos por lei. O restante, seja ele 80% no caso de simples ou 67% de empresa de maior porte,
é dos empregados. Na lei fala dos empregados. Aí é que entra uma questão a ser regularizada. Se é dos empregados, perguntamos, é só dos garçons? Por isso que é necessário que todas as empresas, quais seja o porte que elas têm, não importa, que haja uma reunião dos empregados, tanto de cozinheiros como os outros que atendem na preparação de mesas e os garçons, para se definir qual será o critério da distribuição desses valores. Por quê? Um garçom, ele pode atender primorosamente um cliente, mas isso satisfaz ao interesse do cliente? Nem sempre. Ele pode ter sido tratado muito bem, mas quando ele foi comer, né, aquilo que foi preparado lá na cozinha, ele teve uma grande decepção. Ou o contrário, ele viu que o preparo foi primoroso e que, independente até do atendimento do garçom, ele deveria voltar. Por quê? Aquilo agradou não só ele, com toda a sua família. Ou seja, um trabalho coletivo. Todo mundo deveria participar desse... Tratando-se de um tratamento que não reflete só o trabalho do garçom, ele tem que ser levado para esse campo do coletivo. Eu tenho que... Puxa, aqui não só tratam bem, como realmente aquilo que é servido é de primeira linha. E outra, a mesa que ele está sentado, ela está com uma toalha bem cuidada, limpa. Ela foi no banheiro, precisou ir no banheiro e ficou satisfeita com a limpeza, né? Sim. Que ela encontrou ali. Imagina se ela vai no local que não dá nem para entrar. Tal, né? A dificuldade encontrada para fazer aquilo que ele precisava. Exatamente. Então, ressaltamos, no nosso entender, sempre os funcionários devem se reunir, fazer uma assembleia para estudar os critérios da distribuição daquilo que é deles, por lei, e já está definido. Ou seja, 80% ou 67%. E é claro que o sindicato pode fazer essa... intermediação. Aliás, nós já tivemos uma reunião numa empresa onde nós ajudamos a elaborar até os critérios segundo aquilo que eles, na verdade, eles mesmos já tinham percebido ser necessário. Muito bem. Mas tem um detalhe. Nessa reunião, eles vão esclarecer entre eles, ou chegar num acordo, fazer propostas com a participação de todos, como controlar esses valores. Ora, essa é a pergunta que eu ia fazer agora, porque você tem saber quanto faturou a empresa. As notas de consumo já traz um determinado valor. Sim. Agora, o garçom tem que ser honesto de acrescentar ali o que ele recebeu a título espontâneo. Caixinha. E, logicamente, tem que ter um livro caixa, vamos dizer, um controle, onde será anotado diariamente os valores auferidos naquela noite, particularmente pelo garçom espontaneamente, e os valores que foram cobrados a nota. Então, o garçom, ele tem o direito e a capacidade, ele tem a obrigação e o interesse, vamos dizer assim, de acompanhar sistematicamente, diariamente, tudo aquilo que é oferido a título de gorjeta. Logicamente, isso vai estar registrado no livro, ou seja, ele pode ser quinzenalmente, ou cada 10 dias, ou até no final do mês, fazer um levantamento daquilo que foi realmente recebido a título de gorjeta e que a eles empregados, eu digo, na totalidade pertence. E como vai ser dividido isso? Logicamente, de acordo com aquilo que eles decidiram em assembleia. Então, fica claro, definido, e eu até sugiro que cada empresa, tenha um líder que possa orientar esse trabalho
e um livro onde conste numa ata, faça uma ata da reunião e todo mundo assina os critérios que serão adotados para a distribuição, para não ter dúvida. Logicamente, aquilo, se vai ser igualmente dividido para todos, ou pode ser de alguma forma diferenciada, de acordo com aquilo que a Assembleia decidiu, então está definido, está Quer simples. dizer, a Assembleia decidiria a forma como vai ser A distribuição. dividido entre os setores, quem recebe primeiro, se recebe... É isso. O percentual que eles vão ter. É a Assembleia, porque esse dinheiro não pertence ao patrão, pertence a eles. O patrão já fez o desconto, porque ele vai saber do total, ele vai descontar ou 20% ou 33%, que é a parte dele necessária para a cobertura de encargos. Aí pergunta, que encargos vocês estão perguntando? Tenho certeza para si mesmo, quem está ouvindo. Encargos. Horas. A partir da definição do quantum que será definido, esse valor vai constar do seu olerite. E, logicamente, desse valor que constar no olerite, ocorrerá um desconto de INSS daquilo que você realmente recebeu a título de gorjeta. E o patrão, com os seus descontos legais, ele vai cobrir as despesas dele, porque ele passa a ter que recolher também a parte do patrão sobre esse valor de gorjeta. Porque, vamos dar um exemplo simples. Os direitos hoje, trabalhistas em si. então, vamos dar um exemplo simples. Alguém que ganha R$ 1.500. R$ Até esse salário, que eu dei exemplo aleatório, 8% é devido pelo empregado e recolhido para a Previdência. Mas muitas vezes ele desconhece que o patrão tem muito mais do que isso para recolher o INPS. Ele vai recolher os 8% que ele reteve do empregado e mais de 25, quase 25% e uns quebrados para o INPS, que ele paga. É por isso que ele precisa reter, e a lei permite que ele retenha esse valor justamente para cobrir esses encargos que é dele, e o empregado às vezes nem sabe que isso ocorre e sempre ocorreu. Então, o patrão tem o direito de reter apenas ou 20% ou 33% e nada mais. Mas segundo as informações que nós tivemos, nesses 2-3 dias últimos, é que os patrões estão tomando os mais variados critérios de retenção e os empregados não têm a mínima noção de que eles estão deixando de receber aquilo que é devido, que é deles. Por isso, é necessário que haja essa reunião entre eles e faça a definição. E, quando necessário, o sindicato estará à disposição para orientá-los na maneira como controlar esses valores para que não sejam burlados direitos contidos na lei. Rua Tiradentes, número 295, é o edifício São Jorge, o edifício mais antigo de Limeira, em frente às lojas Marabras, primeiro andar, sala 3, telefone 3441-4431, 3441-4431 é o telefone do Sindicato dos Empregados em bares, restaurantes, hotéis, lanchonetes, motéis e similares de Limeira. Deixa eu mandar um abraço, doutor Moisés. Aliás, o Divaldo. Pro Divaldo Savassi, mandar um abraço. Doutor Moisés bem lembrou, Divaldo Savassi, que já falou aqui um pouco sobre essa questão, e ficou para o doutor Moisés, advogado, colocar os meandros da lei aqui. É uma lei que é muito benéfica, ela tem que ser defendida pelos sindicatos, defendida para quem respeita a lei, defendida pelo trabalhador, mas a aplicação dela exige uma consciência maior, é uma coisa um pouco mais complexa que isso, e é por isso que trabalhadores conscientes, estão buscando orientação no sindicato
dos empregados em bares e restaurantes. Deixa eu só mandar um abraço, doutor, para o Pedro Monteiro. Pedro Monteiro está mandando um boa tarde. Boa tarde, doutor Moisés. Boa tarde, é uma satisfação ouvir você que está demonstrando interesse em conhecer realmente como funciona essa matéria das gorjetas. Mandar um abraço também para o Leandro Roots. Leandro Roots mandando um tarde para a gente aqui do programa A Hora do Trabalhador. Mandar um abraço também para o Paulo César da Silva, o Paulinho, do Cinecol. Teve um papo legal ontem sobre reforma trabalhista, um papo legal com o Paulinho. Escritórios, doutor, de contabilidade. Sim. Ó, a partir de agora, com a reforma trabalhista, a homologação não precisa ser com o sindicato, mas eu quero fazer com o sindicato, porque para ficar tudo certinho. Você vê a consciência. É um direito do... O governo Temer é canalha, o grande capital é canalha, mas aqui o empresário não é canalha. Isso que precisa ficar claro nesse programa. É preciso ficar claro no discurso do sindicato. O que falta, às vezes, é orientação. E muitas vezes, até dos próprios escritórios, que também não estão assim, aparelhado, porque houve uma grande modificação até no seu sistema. Porque antes ele fazia uma folha de pagamento de acordo com o seu programa já tradicional. Claro. E hoje alterou. Porque a gorjeta, por exemplo, ela integra o 13º, férias proporcionais, tudo. Mas ela não são, não são todos os direitos que são consequentes para os débitos necessários. Então, é importante que os empregados passem. Qualquer dúvida, passe no sindicato, que nós estaremos lá para orientar. A nova lei... agora, tem muitas empresas, pequenos bares, restaurantes, cujo consumo é feito no balcão e não tem gorjeta, não tem nada. O balconista está ali atendendo e ele que serve, ele que recebe e não existe gorjeta. Realmente, é só a gorjeta realmente cobrada, seja ela na nota sugerida ou espontânea. Então, é importante destacar isso para que ele não fique cobrando também do patrão algum crédito que não existe. Sim, é porque eu ia dizer que tem bares que servem no balcão e ainda cobram os 10%. Mas se é cobrado, é um direito do empregado. Por isso que eu falo, o controle tem que existir. Por isso que eu falo, adote um livro onde tem uma ata definindo os critérios para não ter dúvida nenhuma, e essa ata tem que ser mandada para o escritório de contabilidade que faz a contabilidade daquela empresa, para que ele possa fazer constar nos olerites, porque a gorjeta tem que constar dos olerites, elas integram direitos para férias, 13º e mais. Então, é importante que toda empresa, pequena, média ou grande, tem os seus critérios de controles absolutos e definições, por enquanto, definidas em assembleias dos empregados, junto com o patrão, que pode participar, evidentemente, sabendo que o patrão só tem direito daquilo que a lei estipulou. 20% ou 33% e nada mais. Porque ontem, segundo informações, o patrão estava retendo 33% já do valor que foi auferido, levantado, e mais 33% do que foi definido para eles, que é um absurdo, segundo isso que eles passaram para o sindicato. Tá errado. E até nós estaremos fazendo uma visita para essa empresa para realmente... Agora, orientamos, vocês têm que fazer uma assembleia para definir, porque a lei diz isso. Ninguém pode fugir, a lei definiu, está definido, não tem mais o que fazer. E a assembleia, a reunião, às vezes é melhor mesmo ser com o apoio, o suporte do sindicato. Vão ao sindicato, o sindicato fica na rua Tiradentes, vou falar de novo, falar várias vezes. 295? 295, sala 3, primeiro andar. 2, né? O prédio em frente às lojas Marabras, telefone 3441-4431, 3441-4431. Avaliem até, de repente dá para resolver entre os trabalhadores, mas a orientação do sindicato
é fundamental, porque fazer uma assembleia é um tanto quanto complexo, né, doutor? É preciso salientar e esclarecer até aos empregadores que muitas vezes, por falta de conhecimento, tomam medidas indevidas, não por querer prejudicar, mas por não conhecer a realidade, né? A partir do momento que, por exemplo, se uma empresa não cobrar, não sugerir, logicamente não foi cobrado gorjeta, não haverá repasse. Mas isso pode até beneficiar a empresa, que muitas vezes ela está enquadrada como empresa de grande porte e pagando tributos os mais variados. E a partir do momento que se ela não cobra logicamente o seu faturamento também passa a ser menor. E ela acaba, às vezes, sendo reenquadrada como simples e tendo também vantagens para ela nesse ponto. Agora, se cobrou a gorjeta, tem que ser repassada. Isso é definitivo, indiscutível e legal. Doutor Moisés vai continuar atendendo muita gente, porque a lei é clara, mas a aplicação dela acho que vai levar um tempinho, né? Nem tem dúvida. É uma satisfação ter comparecido aqui para prestar esses esclarecimentos, alguns detalhes, outros que não foram suficientes para esclarecer ao telespectador, estaremos lá dispostos a atendê-los com a satisfação da mesma forma com que estamos aqui para esclarecer. E agradecemos mais uma vez essa oportunidade que é concedida ao Sindicato dos Empregados de Hotéis, Bares e Restaurantes, que tem como seu presidente o Divaldo Savassi, sempre disposto a atender de forma tranquila e legal a todos os empregados dessa categoria. Falou bonito. Obrigado, doutor Moisés. Amanhã é feriado nacional, mas não deixaremos de apresentar o programa A Hora do Trabalhador, sempre às 5h30 da tarde. E sempre... o povo ore pelo país. Pelo país. Pelo que está precisando de muita reza para entrar nos trilhos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tchau, gente. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os